Welcome, everyone. We're just waiting. Bem-vindos a todos e a todas. Estamos apenas esperando uns instantinhos mais. Muito bem, vamos dar início, então. Olá a todos e a todas, bem-vindos, bem-vindas, obrigado por virem. Eu sou Lucinda O'Halloran, sou conselheira sênior de estratégia política da SWA. Poderia, por favor, ir para o próximo slide? Muito obrigado. Muito bem, então há uma tradução que está sendo oferecida em espanhol e em português. Por favor, cliquem no botão abaixo da sua tela. Incentivamos para que vocês utilizem a função do chat para poder apresentar-se, mas também para fazer comentários ou fazer perguntas no webinar. Por favor, quando vocês utilizam o chat box, para que todo mundo possa visualizar as suas perguntas. Apenas uma lembrete, por favor, desliguem o seu microfone enquanto vocês não estiverem fazendo uso da palavra. Muito obrigado por estarem aqui conosco hoje, aqui na parceria SWA, um mês depois da COP26, da Conferência das Partes, mas de alguns meses para a nossa reunião dos ministros setoriais. Por favor, próximo slide. Muito bem. Em 2021, a nossa parceria e todo o setor da WASH fez grandes progressos trabalhando na parte do clima, nos envolvemos em toda a parte de diversidade e processos, tudo combinado e culminou na COP26 no mês passado em Glasgow. Nós estamos muito empolgados por aquilo que nós realizamos com nossos parceiros, o primeiro esforço com relação ao pavilhão da água. Isso para poder entender o aspecto da água, não só como recurso, mas como um serviço básico. Envolvidos nessa discussão na COP26, trazendo a voz de todas as regiões do mundo, também ficamos muito entusiasmados com as boas práticas que foram mostradas. Esse trabalho não deve parar na COP, mais trabalho é necessário e nós queremos uma integração bastante estreita com relação à agenda do clima. Muito mais tem que ser para aumentar as boas práticas que sabemos que existem. Estamos aqui hoje para oferecer um espaço para reflexões sobre os resultados da COP26, reflexões do que isso significa para o trabalho dos nossos parceiros e também como isso se encaixa com relação ao setor dos ministros, a reunião dos setores setoriais e também para a próxima COP em 2022. Temos muitas pessoas que vão fazer apresentações aqui hoje. Nós temos aqui Lisa Rivera e antes Hank Ovink, enviado especial da água, Lisa Rivera, diretora de país de Nicarágua, Leslie Porres, e gerente de estratégia do setor, e também Dobalov Moore, também de Zimbábue. Nesse painel, vocês podem colocar suas perguntas e seus comentários em qualquer momento no chat. Isso será enviado para mim e eu vou fazer a pergunta para as pessoas que vão falar e, por favor, mandem também a GWP e o senhor José Gesti, também, que trabalha aqui conosco na SWE. A Leslie Porres, do Grupo de Trabalho de Diálogo de Alto Nível, vai estar aqui conosco também hoje. Então, sem mais delongas, eu tenho o prazer de dar a palavra agora ao Hank Ovink, enviado especial de água do Reino dos Países Baixos. Hank, não conseguimos escutá-lo ainda. Agora pode, né? Sim, agora podemos ouvi-lo.
eu peço muitas desculpas, alguma coisa aconteceu. Muito obrigado por me dar a palavra, muito obrigado também pelas palavras de abertura e também por organizar esse evento. Estamos ansiosos por ir para frente. Eu vou dar um feedback rápido e um comentário sobre a COP em Glasgow. Estava pessoalmente lá e também, como mencionou a Lucinda anteriormente, é ótimo ter essa conversa com vocês e é de uma importância crucial para forjar a nossa parceria com relação a esses marcos e fazer mais do que nós estamos fazendo hoje. Então, nós tivemos uma reunião em 2000, vamos ter uma reunião em 2022, mas nós sabemos que antes disso nós vamos nos encontrar no Senegal, provavelmente, num fórum, no mês de abril, nos eventos de abril na Ásia, Pacífico, e depois de maio, nós vamos conseguir nos ver na reunião de liderança, e esses marcos são muito importantes para poder nos reunir. E isso também é um pouco do que eu gostaria de compartilhar com vocês com relação à COP26. Vindo da COP, a gente pode ver isso de diferentes maneiras. Primeiro, quais são as lacunas, porque esta lacuna ainda existe e em alguns níveis, e também em alguns níveis mais, outros níveis menos. Então, em função de interesses entre setores, entre objetivos e até mesmo norte e sul, leste e oeste, mas também vimos muitas oportunidades para lançar pontes, muitas coalições que se originaram da COP e tentando não apenas fazer reduzir esse fosso e também aumentar e replicar isso. Isso é exatamente o que nós tentamos fazer e coletamos nos nossos parceiros com relação ao aspecto da água. Foi a primeira vez na história do clima e temos que tomar muito cuidado com isso, eu disse ao início, para não se torne, porque as pessoas estão falando com relação à água, mas de fato isso se torna um lugar convidativo para que o mundo possa juntar forças. E dessa maneira, muito obrigado à SWA e os mais de 30 pessoas que fizeram isso possível, o governo da Alemanha, do Reino Unido, para garantir que esse lugar estivesse aberto, inclusivo e também abrangente. Nós falamos sobre muitas coisas com relação ao clima, energia, a parte de saneamento, naturalmente, Covid, saúde, recuperação, investimentos, finanças e mais do que isso ainda. Foi exatamente o motivo pelo qual nós organizamos isso. Muitos eventos ocorreram, milhares de pessoas vieram e a COP em linha também, online, porque nós tivemos, e eu gostaria de agradecer à equipe que tornou isso possível. Então, foi realmente um êxito. Então, realmente, nós conseguimos ter e aprendemos as lições que vieram daí e encontrar oportunidades para levar isso adiante. O saneamento e saúde é a primeira linha de defesa quando nós pensamos na pandemia. Mas eu aprendi uma coisa nos últimos 2 anos, é que nós, como comunidade mundial, global, não captamos a urgência e a atenção que a WASH tem. Então, aprendendo pelos últimos 2 anos e integrando as lições da COP, nós podemos captar esse momento e o impulso para realmente ajudar a investir, aumentar isso no contexto do clima e do WASH. E nós sabemos que a mitigação são ligados com a água e da COP e sequestro de carbono e mitigação e inclusive mais, e também toda a parte de adaptação e da COP26. De fato, nós temos agora um caminho claro para a adaptação em 2 meses para poder entregar na COP dos Emirados em 2020 em 28 e Sharm el-Sheikh em 2022, e nós também sabemos que em 2022, no mês de março, em Nova York, nós teremos a
segunda conferência da água em Nova York, no Quirguistão e os Países Baixos, e isso também é alguma coisa que veio da COP. Nós compramos essa oportunidade com base nas Nações Unidas da água, é abrangente e ligado a todas não apenas G6, mas também com relação a gênero, saúde, igualdade, segurança, organização, o meio ambiente e assim por diante, na COP e Tajiquistão e os Países Baixos vão organizar essa conferência para reunir as pessoas, congregar as pessoas para ver quais são as soluções e as abordagens e as maneiras para ir para frente e encontrar esses processos para poder aumentar e replicar no futuro também é o que nós fizemos no pavilhão, reunir o mundo. Então, esse sonho na COP, porque nós não trazemos esse pavilhão e essa coalição crescente de parceiros no mundo inteiro. Nós viemos da COP, qual é o próximo passo? Água no Senegal, ok, vamos lá. E oceanos, vamos. Ásia-Pacífico, vamos nos certificar que seja um pavilhão que viaje e uma coalição que viaje, que esteja crescendo e que essa 2023 não é os Países Baixos e o Tajiquistão, mas é o mundo conseguir fazer essa ponte com essa parceria para colocar luzes dos campeões, da juventude, das mulheres do mundo inteiro que nos ajudem a fazer uma ação e uma iniciativa nesse contexto. Eu sou o embaixador da água, vocês têm que tomar cuidado se vocês defendem muito a água, mas investir em todos os desenvolvimentos sustentáveis, nós sabemos, nós temos que nos certificar que essa convicção e que essa compreensão está ressoando em todos os silos, em todas as organizações, em todos os indivíduos no mundo inteiro, porque nos ajuda a fazer essa ponte e ter essa parceria, nos ajuda a ter coalições em termos de impacto e nos ajuda também a aumentar e replicar essa ação para a entrega no que diz respeito aos objetivos do milênio e dos acordos de Paris. Isso é ir além de 2023 e entregar nas promessas que nós fizemos em 2015 em Paris. Então, eu estou ansioso por essa jornada e que os governos também estão muito ansiosos para garantir que essa parceria seja possível e junto com a Tajiquistão, nós estamos mãos na mão e para poder entregar isso. E eu estou ansioso por essa conversa inspiradora e ver vocês online e espero também nesses muitos eventos que teremos nos próximos meses e anos. Muito obrigado, Lucinda, lhe devolvo a palavra. Muito obrigado, Hank, por essas reflexões. Eu acredito que a ênfase que você colocou nesses pontos são muito importantes nesse trabalho em parceria e de uma maneira inclusiva para poder atingir essa agenda dos ODD é muito importante. Muito obrigado. Nós temos, então, um roadmap onde nós vamos nos encontrar nos próximos anos e à medida que nós vamos entrando nessa nossa discussão do painel, todas essas reuniões são informados e alimentados por muitas coisas que estão ocorrendo no nível internacional. Isso é a prática, é onde está ocorrendo o aprendizado. E então vamos fazer essa discussão de painel. Vamos começar com Lisa Rivera. Lisa, você destacou a importância de que a questão da água seja abordada de forma abrangente. E, nesse sentido, você fez parte das sessões climáticas fornecidas pela SWA, que se concentram na integração da água e do saneamento no Plano Nacional de Adaptação, esse que está sendo desenvolvido na Nicarágua. Qual é a sua opinião, Lisa, sobre o pedido feito na COP26 para pedir aos países que acelerem o desenvolvimento dos seus PANs? Na sua perspectiva, por que é importante ter o setor de wash bem representado nesses planos
E, na sua medida, que medidas a sua organização está disposta a tomar para apoiar esse processo? Lhe passo a palavra, Lisa. Muito obrigado, bom dia a todos. Para nós, acelerar o desenvolvimento nesses planos nacionais é uma medida importante e urgente, porque o tempo é realmente curto para atuar. É importante ter o setor de água, saneamento e higiene nesses planos, porque estão muito relacionados. O Water for People já tomou passos concretos no tema de integrar a água, saneamento e higiene com mudanças climáticas. Já com o nosso sócio global, IRC, já desenvolvemos uma pesquisa e um trabalho específico sobre essa relação que nos leva a conclusões importantes. Uma delas é que o fortalecimento do sistema água, saneamento e higiene é ação climática e deve ser um componente central das estratégias de financiamento e adaptação ao clima, levando um pouco ao que refletimos também. Podemos ver aspectos de mitigação onde está relacionada a água, por exemplo, reduzir a água não faturada, reduzir exigência de energia para o sistema de bombeamento e tratamento, o sistema de adaptação. Existem dois temas importantes que saíram dessa reflexão, que os sistemas de infraestrutura de água, saneamento e higiene devem ser fortes, resilientes e adaptados diante de fatores importantes que podem levar à mudança climática, como água contaminada, pouca água diante das secas e muita água diante de inundações e furacões. E vemos isso na Nicarágua, com 2 furacões, Taiota, no norte do Caribe, onde foi afetado, foram colapsadas todas as estruturas de água e saneamento. E outro tema que foi muito importante, é o tema de adaptação, é a gestão do recurso hídrico e soluções baseadas na natureza, mas muito importante também é a gestão comunitária e local neste tema, porque para nós também a base importante é que as comunidades locais, os municípios e as organizações comunitárias, principalmente nas zonas rurais, que devem estar também fortalecidas para enfrentar isso. Na Nicarágua, há progressos em termos jurídicos e legais de um marco regulatório para o tema de adaptação à mudança climática e já existem alguns temas e alinhamentos definidos para este plano nacional, entre eles o recurso hídrico, infraestrutura. O nosso papel agora como organização com a nossa participação na rede de água e saneamento, é poder incidir para que este plano possa incluir esses temas que foram mencionados antes, e especificamente os temas de recurso hídrico e infraestrutura. E, como passo completo, a partir da rede de água e saneamento, nós trabalhamos e já temos um processo para integrar um plano nacional de fortalecimento de capacidades. Estamos realizando isso conjuntamente com a Comissão Interinstitucional de Água, Saneamento e Higiene, liderada pelo governo. Então, as organizações, nós estamos fazendo esse trabalho conjunto para ter um plano de vários anos para o fortalecimento e também focando e destacando o tema de fortalecer essas capacidades em água, saneamento e higiene, o que inclui a mudança climática com as organizações municipais e comunitárias, principalmente no âmbito rural. E, por último, eu gostaria de destacar que é muito importante poder estabelecer qualquer estratégia nacional para esses setores locais, porque são os que estão realmente na base, estão enfrentando os desafios climáticos no seu dia a dia. Muito obrigada. Lisa, muito obrigado por tudo que você disse. Você destacou a importância de concluir capacidades entre os setores, algo que eu estava falando, quando o Henk estava falando sobre construir pontes, muitas vezes significa ter que aprender novas línguas, que temos que aprender novas formas de falar para alcançar audiências que estão em outros setores. Eu também realmente gostei muito do que você disse sobre a participação das comunidades locais e que os indivíduos
a contribuição que os indivíduos nessas comunidades trazem para soluções mais sustentáveis. Obrigada por destacar isso. E, realmente, parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo. Agora eu vou passar para o senhor Doba Lovemore, de Zimbábue. Dova, você participou da COP26 e com o seu ministro, e ele falou sobre como o Zimbábue está falando sobre o tema do financiamento do clima. Sabemos que é importante vincular isso com o WASH e é importante refletir tudo isso, tanto nas contribuições determinadas nacionalmente, como os planos nacionais de adaptação. Então, nós gostaríamos de saber qual é a sua opinião, se é possível continuar construindo de acordo com as oportunidades de mitigação na contribuição determinada nacionalmente em Zimbábue. Olá, meus cumprimentos a todos desde Harare, muito obrigado pelo convite para participar deste painel. Eu gostaria de começar dizendo que 90% dos problemas que a mudança climática causa estão relacionados com a água, a seca, a qualidade da água, e a nossa presença em Zimbábue na Copa 26 tinha como objetivo representar o Departamento de Água de Zimbábue e também os países da África, porque nós queríamos nos concentrar na conversa e no tema da mitigação e adaptação. Em relação à COP26 e os temas relacionados à mitigação, nós acordamos reduzir a emissão de gases de efeito estufa para poder reduzir também a temperatura global e mantê-la abaixo de 1,5 graus de aumento. E Zimbábue também se comprometeu a revisar as suas colaborações nacionais. Isso já representa uma oportunidade para nós para poder compartilhar nossos conhecimentos em relação ao setor de água, saneamento e higiene. A verdade é que nós temos muitas oportunidades no âmbito nacional para a redução, por exemplo, das emissões de gases de efeito estufa, melhorando, por exemplo, os sistemas hídricos, e nos concentrando nas redes de distribuição, nas zonas rurais e também melhorar a eficiência dos sistemas hídricos em Zimbábue. Nós conseguimos reduzir mais da metade do consumo energético utilizado. No final, é um problema importante. Outra possibilidade que observamos é no uso de energias renováveis em todos os processos de água e saneamento. Isso pode ser levado a efeito através da adaptação dos serviços de fornecimento de água, e em Zimbábue também, uma vez revisadas as contribuições determinadas nacionalmente, nós vimos que as pequenas empresas têm que desenvolver mecanismos para tentar utilizar energia mais renovável, como pode ser a energia solar, por exemplo. Isso, essas são algumas das recomendações realizadas em relação à água. Também o esgoto e a depuração das águas de esgoto. Nós temos que tentar usar biogás, que depois pode ser utilizado para produzir eletricidade. Em relação à gestão de resíduos, que é outro problema que enfrentamos, temos que tentar reciclar mais e reduzir a quantidade de resíduos para reduzir também a criação de gás metano, e com certeza essas são todas as oportunidades que temos e temos que tentar levar efeito para ter um impacto positivo. Na COP26, 27, que terá lugar no Egito, está próximo, já está começando a falar e falando da COP africana, mas o que temos que
fazer é garantir que a COP27 se transforme em uma conferência da água. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigada. Eu adorei o que o senhor acaba de mencionar, quer dizer, que a COP27, a do Egito, seja a Conferência da Água. Muito obrigado por falar sobre como o setor de WASH pode ajudar na mitigação. Depois voltaremos a falar com o senhor, porque há uma pergunta para o senhor. Eu não sei se a Lisa continua aqui. Eu acho que não vai poder estar conosco durante toda a sessão. O que o senhor pensa sobre a adaptação do clima de um modo que possamos trabalhar com os diferentes setores e como podemos utilizar a oportunidade da reunião de ministros do setor do próximo ano para mobilizar a ação política para responder aos problemas que ainda existem? Olá, obrigada pela pergunta. Bem, eu acho que do setor da água, como o Hans dizia no início, a água afeta em vários aspectos e fatores, como o econômico, então, aí está relacionado ao setor agrícola, está relacionado ao setor de infraestrutura, inclusive com os setores de educação e saúde. Então, para mim, a água é multifatorial e há uma grande oportunidade em concentrar essas estratégias de mudança climática com água, e ali também são relacionados os outros temas mencionados, e por aí eu acho que há uma oportunidade de que a água também, além da mudança climática, seja um tema transversal em todos esses setores e um tema central que deve ser priorizado. Obrigada, Lisa. Sim, a água realmente é um grande conector em torno de todos esses setores para alcançar as metas de desenvolvimento sustentável. Eu vou voltar à Doba, temos uma pergunta do chat. Eu gostaria da sua participação, destacando que os países africanos se juntam com força na COP para pedir mais financiamento para a adaptação. Os países desenvolvidos parecem ter reagido a isso, discutindo novo compromisso para o compromisso foi realizado para adaptação. O que o senhor acha de tudo isso? O senhor acha que o WASH tem um benefício em se beneficiar disso? Sim. Muito obrigada, Lucinda, por essa pergunta. Na verdade, a África realmente está no centro das discussões de mudança climática, porque a África, nós já começamos a sentir os impactos das mudanças climáticas no último ano, aqui no Zimbábue, nós sofremos um ciclone que realmente alcançou 400 pessoas. Então, as pessoas ainda têm memória disso e agora estamos na estação de chuvas, onde a previsão já antecipou chuvas, e existem muitos problemas parecidos no futuro. Então, eu acho que na COP ficou claro que o acesso ao financiamento climático nesses momentos continua sendo um grande desafio. O financiamento do clima continua aumentando, os fundos aumentam, no entanto, ainda resta o problema de acesso a esse financiamento, principalmente para a adaptação. O que ficou claro para mim nesses debates na COP é que os países que têm que fazer se comprometer com o setor privado para analisar qual é o valor que provém do setor privado para poder ter esse financiamento e poder utilizá-lo e colocar à discussão de todos. Eu gostaria de chamar o Dani para a conversa, falando sobre a COP, de reuniões de alto nível, são marcos muito importantes. Sobre as necessidades de adaptação, tem que estar refletido nas políticas. Então, baseado nisso, para os setores, sim,
como nós podemos construir com esse input, como podemos aproveitar isso. E eu gostaria de voltar à Kênica, porque temos a Han, perdão, porque é uma pergunta muito geral dirigida à senhora e como podemos continuar com esse trabalho para aproveitar essa oportunidade. Muito obrigado. É uma pergunta maravilhosa. Eu poderia falar horas e horas com relação a isso, esse tópico, mas muito bem. Eu gostaria de dizer que, basicamente, a colaboração na COP26 com relação ao espaço internacional da água, de uma maneira nunca vista anteriormente, e continuar nesse impulso e continuar aumentando isso, esse movimento. Eu vejo, talvez, uma maneira um pouco diferente do que eu entendi do Rank. Nós vemos, então, algumas coisas no mundo e algumas associações que estavam aí. Eu sugeriria que nós precisamos de alinhamento, precisamos saber o que nós almejamos de maneira muito específica, e nós temos que ter algumas conversas com relação a quem deve fazer o quê, em que espaço, quem é melhor nos diferentes processos. Mas eu não acho que isso seja, que todo mundo se engaje em tudo ao mesmo tempo, e poderia ser mais adequado ter isso bem coordenado com relação a como nós vamos realmente chegar juntos lá. Isso vai depender de criar confiança entre os protagonistas para trabalhar junto, e essa confiança pode ser estabelecida se nós temos comunicações claras e também compartilhamento de informações entre os diferentes protagonistas. E nós queremos ir para frente, o que é importante para cada um de nós, e que nós podemos criar um respeito mútuo e criar um plano de modo que nós possamos ir adiante, e cada um dos eventos é um patamar que a gente vai alcançando, e de maneira a poder fazer isso no mundo inteiro. Eu acho que isso é importante, e o que eu também diria, mais especificamente no espaço do clima, não se trata de que uma organização esteja falando do clima. Precisamos realmente aprender a língua, e acho que alguém disse isso antes, que os protagonistas do clima utilizam, porque eles usam vocabulários diferentes. De fato, eles falam muito de água, mas em termos diferentes, por exemplo, de danos que são causados. Então, nós temos que usar o vocabulário deles, falar com eles nos termos deles, de maneira que eles as próprias partes, possam levantar a sua voz e também defender a água eles mesmos, e mostrar exemplos positivos, que eles possam mostrar, olha, isso realmente fazendo dessas maneiras, essas coisas, nós vamos realmente conseguir nossos objetivos. Eu passo a palavra, então. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado por nos lembrar que nós temos que ter clareza na compreensão do que é esse êxito, o que nós estamos botando toda essa energia e querendo fazer essa pressão, ter claro com relação à comunidade, e fazendo isso de uma maneira correta, envolve a coordenação e a colaboração. E eu acho, para voltar para essa questão de como falar entre os diferentes setores e equipar os nossos aliados e parceiros para poder serem defensores das questões que são caras a nós. E eu gostaria de voltar a você para que você comente um pouco sobre essas conversas. Você conversa com as pessoas em diferentes setores e todo o tempo. Você tem algumas reflexões com relação a como nós fazemos e com os nossos parceiros, os setores, para que sejam nossos campeões, nossos defensores, e como nós podemos manter esse impulso para que sejam patamares que vamos subindo. Muito obrigado, Lucinda, e Dani também. Realmente eu concordo totalmente, toda a carga do clima, realmente, com relação ao mundo da água, está muito fragmentado e muito pequeno. Então, eu acredito também que isso ressoa também da parte de cima,
e das conversações, as conversas não são feitas pelo setor da água, mas por outros setores. Mas é isso que o pavilhão foi um pouco hesitante no início em organizar nosso próprio mundo, do mundo do clima, e nos tornou um pouco mais solitários. E isso acabou sendo um sucesso, porque nós conseguimos parceiros e parcerias com outras para que fosse de dentro para fora, pessoas com energia que vieram falar sobre energia no pavilhão da água e encontraram que como a água poderia ajudar na sustentabilidade da energia e outros aspectos. Então, nós falamos sobre reinventar modelos de financiamentos ou misturar financiamentos, reduzindo o risco, investindo na água. E, além do aspecto econômico, também o aspecto social, cultural e ambiental, em termos de valores. Eu poderia, com relação ao mundo da mitigação do clima, toda adaptação e resiliência, não, eu entender que investir na água, mitigar as mudanças climáticas não são riscos, mas também são impactos com relação a mudanças climáticas e fazer com que a biodiversidade e o meio ambiente, isso de fato é o que eu acredito. E essas conversações, as conversas que nós fizemos já há muito tempo e trazendo isso para outros setores, outros silos, outras organizações, de maneira formal, informal, governo, setor público, é de crucial importância para poder ter um efeito em cascata e também uma sustentabilidade. Essa carga não deve estar só sobre nós, mas nós fazemos parte dessa carga para que nós também de tentar convidar outras pessoas, outras organizações, nós saímos e também nos convidamos para a parte de energia rural, clima, biodiversidade, segurança e assim por diante, em todos esses aspectos. Então, eu acredito que mostrar na COP que nós nos tornamos melhores, nós também mostramos que a COP também teve que fazer isso de maneira urgente, talvez até maior do que nunca, e também mostramos que olhar esses caminhos e essas oportunidades. Outra parte em que eu concordo totalmente, Dani, a parte é uma coisa diferente da ação. Ter uma multidão não significa que não vamos ter impacto resultado. A necessidade, como eu disse no início, a pandemia da Covid, toda semana, às vezes todos os dias, os líderes globais, mundiais dizem, lave as suas mãos. Então, não é suficiente para nos organizarmos como setor mundial para poder encurtar esse caminho e lançar uma ponte. Então, é uma campanha política, necessidades, exigências do mundo inteiro ainda estão aí, e nós tivemos dificuldade, de fato, para poder nos certificar de usar essa campanha como uma garantia, um fator de sucesso e replicar, e eu acho replicar isso é um aprendizado bastante árduo para nós. No contexto do clima, nós podemos ver que tem o mesmo efeito e nós o dissemos. Então, está tudo relacionado a isso. Isso foi ano passado, a mesma coisa, e 5 anos também foi a mesma coisa. Então, reverter isso vai ser de importância crucial, e eu concordo com você, não significa que todo mundo esteja aí o tempo todo. É realmente encurtar esse caminho, lançar pontes, fazer coalições e também dos desafios que nós queremos enfrentar, o WASH, a segurança alimentar, o gênero, pobreza, migração, conflitos. Nós sabemos que dentro de cada um desses parceiros, nós temos coalições poderosas que podem nos ajudar. E, finalmente, e muito frequentemente a coalição é muito estreita. Nós precisamos de comunidades locais, indígenas, mulheres, crianças. Temos que ver além dos usuais. E eu concordo que não precisamos de todo mundo, mas realmente precisamos de mais, e hoje estamos juntos. Então, podemos dizer que há 3 pilares.
precisamos uma abordagem abrangente, fazer com que os setores se juntem de uma maneira bastante radical e garantir que, sim, nós vamos alcançar todos de uma maneira inclusiva. Não são palavras, mas através da cultura e uma maneira de trabalhar, nós precisamos de maneira sustentável para o longo prazo, porque nós nos encontramos todos os tempos num contexto de desastre e trabalhando sobre a recuperação. Nós temos que virar isso, sermos proativos, orientados para o futuro, com resiliência e sustentabilidade para todos. Eu acho que essa mudança vai realmente ser de importância crucial e os investimentos vão sair. Até hoje estão aumentando, mais vulnerável com relação a mudanças climáticas. E uma vez que não tivemos esse financiamento, vamos encontrar uma inspiração e esse é o que nós podemos aumentar. E quando eu disse isso, essa COP são 4 passos, 1 de 2, 2 para 3, 3 para 4, para 60, e nós temos a maioria dos investimentos. Isso realmente é o que está em jogo é alto, e isso que nós temos que fazer. E então são passos que vamos dando, e até 2023 temos uma agenda muito importante, ter essas coalições e conseguir também resultados dos compromissos e levar adiante a duplicação disso. Muito obrigado, Hank, por esses comentários, mas realmente ser proativos e alcançar as pessoas e como nós alavancamos nossas parcerias de modo a poder alcançar os resultados máximos. Eu acho que a observação que você fez sobre a Covid, e é realmente a dificuldade, a realidade bastante dura, e, no entanto, não mudou muita coisa. Eu acho que se trata de uma questão importante que nós devemos pensar mais como nós podemos traduzir isso em vontade política concreta para dar prioridade ao saneamento e à água no nível global. Na conversa aqui dos chats, como genuinamente conseguimos ter as partes interessadas envolvidas nesses níveis, estão sentados em diferentes ministérios, ministérios não se comunicam uns com os outros, como é que nós podemos reuni-los? Isso faz parte do trabalho que a SWA está tentando fazer para apoiar nesses últimos, relacionar as pessoas responsáveis, ministros responsáveis pela água, pelo clima, através dos nossos mecanismos de responsabilidade mútua, poder dar plataformas para conversas multipartites e reuniões de diferentes partes interessadas, sociedade civil, setor privado e também entre os setores. Eu gostaria, se trata de uma pergunta aberta para os membros do painel, talvez vocês possam levantar a mão, usar esse mecanismo de levantar a mão, e como isso funciona no nível internacional, como nós podemos apoiar mais esses vínculos e dar bons exemplos para a RSM, ou Reunião Setorial de Ministros. Alguém gostaria de responder a essa pergunta sobre esse tópico? Eu vejo que o José levantou a mão. Fisicamente, eu vejo a mão dele levantada aqui. Muito obrigado, Lucinda. Eu vou falar em espanhol. O que ocorre é que eu estou me ouvindo a mim mesmo. Está um pouco complicado, diz José. Eu acho que eu tenho que clicar em espanhol. Está melhor agora? Sim, agora sim. Muito bem, perfeito, muito obrigado. Muito obrigado, Lucinda, então, pela pergunta que você me fez. Eu acredito que o que nós estamos dizendo é muito importante, ou seja, nós estamos falando de grandes eventos, de fato, e aos que vão muitos representantes da comunidade de cada um dos países. O que nós vemos no campo, eu sou uma pessoa também que trabalho no campo, e é a minha origem, e eu vivenciei este ano esta visão de alguma forma no primeiro plano, como no nível de país podemos trabalhar em setores diferentes e como poder lançar essas pontes para encurtar os caminhos. O que estamos fazendo
na SWE, facilitar as discussões, as conversas nos países. Nós fazemos muito em francês e também trazer as diferentes partes parceiras digamos, no mesmo quarto virtual para poder ter uma conversa e começar dessa maneira de fazer, de maneira prática, lançar essas pontes de que estávamos falando nesta sessão. E vocês ficarão surpresos, talvez, e saber como nós pudemos, através dessas conversas com diferentes protagonistas, como dizia Lucinda, protagonistas governamentais, da academia, da universidade e também do relacionamento, também protagonistas que trabalham e vêm trabalhando nos assuntos climáticos, na revisão de catástrofes, riscos, o Departamento de Meteorologia, com as projeções climáticas, porque são todos esses protagonistas que precisamos ter juntos para poder quebrar o gelo. Então, o que nós fazemos, basicamente, é, sabendo que, em muitas ocasiões, os protagonistas que trabalham no nível do país com planejamento climático têm que trabalhar de uma maneira intersetorial e, além de trabalhar sobre a adaptação e a mitigação das mudanças climáticas em muitos setores, como foram mencionados, energia, educação, transporte e também a água. O que nós temos que levar em consideração é que os protagonistas que trabalham no planejamento climático não podem ser peritos, especialistas em todos os setores que eles têm que abordar, e como não podem ser especialistas, mas está tudo bem que eles escutem do nosso setor e possam se familiarizar com relação do nosso ponto de vista. Nós enxergamos as oportunidades que estão sendo observadas hoje com relação aos gases de efeito de estufa para o setor no aspecto climático. O que nós fazemos nesse tipo de conversas com diferentes protagonistas, nós trazemos slides que nós mostramos para os países com os quais nós conversamos, quais são as ameaças de inundações e quais são as regiões onde falta saneamento. Esse saneamento e esse alinhamento desses dois pontos é uma questão muito visual para os protagonistas que trabalham no planejamento climático. Um outro aspecto que é muito visual para eles é entender o risco de secas com a falta de acesso à água potável. Uma vez que a gente coloca esse conjunto com essas imagens nas slides, os protagonistas que trabalham com o planejamento climático começam a entender melhor um pouco. Então, nós estamos tentando fomentar esse conhecimento. E muitas vezes, nas discussões que nós temos no nível de país, que os protagonistas que trabalham, com os quais trabalhamos e com os quais estão familiarizados com água e saneamento, não estão muito com relação ao que significa o Acordo de Paris, ou o que significa uma contribuição nacional determinada, ou o que significa, por exemplo, um plano nacional de adaptação. Em muitos casos, nosso setor, como dizia, está respondendo ou atendendo a emergências e urgências e dos furacões e outros. Então, vemos que não estamos familiarizados no setor e tentar de destacar pontos e essas questões juntos para que nós possamos entender a adaptação, a mitigação, para que os protagonistas temos que nos adaptar e as oportunidades de mitigação. Vocês se surpreenderiam em ver como esses foros de discussão dá lugar à criação de grupos de trabalho que começam, como em Nicarágua, por exemplo, está sendo criado um grupo de trabalho que vai realizar uma análise de riscos para o setor de água e saneamento e higiene. Para tentar entender melhor quais são os impactos no nosso setor e, ao mesmo tempo, poder transmitir aos planejadores de adaptação da mudança climática quais são as nossas inquietações. Tudo isso são processos que estão sendo ativados. As notícias boas é que no setor contamos com ferramentas
principalmente quando agora é para a organização de planos nacionais de adaptação, o setor de água e saneamento tem ferramentas que facilitam que sejamos uma parte essencial e possamos ser uma parte que contribui de forma efetiva para esses processos nacionais de adaptação. Muito obrigada, José, por essas reflexões. Desculpe apressá-lo, mas não temos muito tempo, mas é uma importante... About the role of CSOs. What can CSOs in the water sector do to be more effective in discussions with government agencies in the climate sector? Como podem ajudar com esse debate dentro do setor? Você oferece algumas reflexões que você poderia compartilhar? Muito obrigada, Lucinda. Uma das coisas que nós percebemos com as organizações da sociedade civil é que nesse grupo constituinte, o trabalho técnico da mudança climática é muito importante e também dentro disso estão o tema dos recursos. Eles têm a capacidade de mobilizar os recursos que vão nos permitir fazer a adaptação à mudança climática, mas para que isso tenha um sentido lógico, nós precisamos de liderança do governo, além do papel importante que a sociedade civil tem, logicamente, mas o governo é o que tem que permitir essa integração entre a interação e o próprio governo e acrescentar outros atores, como, por exemplo, o setor privado, as instituições, as organizações e também as empresas de prestação de serviço, as concessionárias, para que as organizações da sociedade civil possam realizar o seu mandato e cobrir as necessidades para que o governo desempenhe esse papel de liderança. Nós temos que ter mais coordenação para que tudo isso seja possível. Muito obrigada por essa reflexão. Algo recorrente que sai agora é sobre a importância de ter essa parceria multiatores para poder continuar seguindo adiante. Eu gostaria de voltar, portanto, à questão do que significa isso para o processo de preparação para 2022. Eu acho que temos oportunidades muito concretas no processo de preparação para que ocorram diferentes debates no âmbito do país, levando em consideração as particularidades de cada contexto nacional, identificando as ações e os objetivos específicos que são importantes nestes entornos com multiatores e também para ter a oportunidade de levar essas questões aos responsáveis por tomar decisões, aos políticos, para chamar a atenção dos políticos sobre essa questão. Eu te dou 1 minuto, José, a seguir, para que você possa identificar pelo menos algumas das oportunidades. Eu não sei se você quer comentar um pouco. Muito obrigada, Lucinda. Eu vejo a partir dos resultados das discussões da COP26, eu vejo coisas muito tangíveis, que eu vejo que são oportunidades muito interessantes para continuar trabalhando e continuar no caminho que começamos. Na COP26, como estamos discutindo, e tentou pressionar os países para que adaptem os seus planos nacionais de adaptação. Isso é importante para a América Latina, porque existem poucos países que redigiram, já temos 3 disponíveis em espanhol e que podem ser usados. É uma oportunidade de ouro para o setor, para que, com as ferramentas que nós temos, estejam presentes nas consultas que sejam realizadas. Em termos de mitigação, a COP26 pediu que os países não esperem 5 anos, mas que já no próximo ano repassem quais são as suas prioridades para informar ainda mais, porque não chegamos ainda aos objetivos que estabelecemos sobre os gases de efeito estufa. Essa é uma oportunidade de ouro para o setor de WASH, para, como dizia o Dobal no início, as oportunidades de diminuir os gases do nosso setor se vejam incluídas como prioridades nacionais. Eu vejo uma prioridade muito boa que os países desenvolvidos tenham se comprometido a duplicar
a contribuição para a adaptação. Temos que nos preparar para a reunião de alto nível de maio, podemos construir mais parcerias com base nesses 3 elementos principais para continuar integrando água e saneamento no planejamento do clima e do financiamento. Realmente muito claro, José. E realmente esses são pontos fundamentais que a SWA tenta encontrar. Eu quero enfatizar isso, que o valor de uma reunião de alto nível de ministros só é valioso conforme o processo de preparação. Eu quero incentivar as partes que realmente se comprometam no processo de preparação, porque é o seu trabalho no âmbito nacional que vai tornar essa reunião interessante e que vai fazer com que funcione e produza as ações que nós queremos que os nossos ministros tomem. E eu espero que eles depois possam fazer na COP27 e depois para 2023. Então, eu vou parar aí e vou passar para o nosso co-chair. Muito obrigada, Leslie, por estar conosco hoje. Você tem a tarefa de sintetizar tudo que foi dito neste debate tão rico. Muito obrigada, Lucinda. Bem, eu não sei se eu serei capaz de fazê-lo, mas eu vou fazer o possível para tentar mencionar as reflexões principais mencionadas aqui. Bom, vamos ver. Eu acho que, do início, algumas das coisas com as quais eu fico são basicamente que vimos muitos momentos com muita força. Ficou claro, por exemplo, que existem formas nas que o setor de WASH foi capaz de se juntar e lutar de forma que não tinha sido feito antes. Eu acho que todos nós somos conscientes de que o setor de WASH tem que entender melhor outros assuntos relacionados ao clima. Bem, entre as coisas que ficam, foi o que aconteceu na COP e que tentamos obter das reuniões de ministros. Como a Lucinda disse, é importante, mas não é tão importante como toda a tarefa de preparação que nós temos que realizar. As pessoas não chegam à COP e fazem as suas... não dizem o que vão fazer sobre mitigação climática e resiliência, simplesmente é o mesmo. Essas tarefas de preparação que temos que fazer e que incluem manter um diálogo importante serão as que vão nos ajudar a alcançar os objetivos que identificamos. Voltando a uma das perguntas do chat sobre como ser mais eficientes na hora de falar com as agências governamentais sobre temas relacionados com o clima, bem, se já soubéssemos, nós estaríamos fazendo, é um processo de aprendizagem, mas estamos todos aqui juntos, somos uma comunidade que busca parcerias com outros atores do setor de água para trabalhar com os ministérios para que entendam quais são as nossas preocupações e as nossas necessidades. E eu sei que existe muita competição entre as diferentes urgências, e agora cada vez somos mais conscientes sobre o impacto que isso está tendo nas nossas vidas diárias. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós temos que garantir que temos o tempo necessário para entender como podemos continuar avançando juntos para conseguir um maior impacto, como outros já disseram, a reunião setorial de ministros é o próximo grande evento, mas temos, logicamente, o Fórum Mundial da Água,
em Dakar, e a reunião setorial de ministro nos posiciona em relação à reunião do Fórum de Água em Nova York em 2023. Existem outras questões relacionadas à água que devemos considerar. Devemos tentar com que nos escutem de forma coordenada, e eu acho que essa é uma das coisas que a SWE pode fazer, atuar como esse ponto de convergência para que toda a comunidade de água e saneamento realmente possa ampliar as suas vozes, mais que qualquer outra organização de forma individual, mas que qualquer um de nós possa fazer por sua conta. Isso é algo muito bom que nós temos uma missão, sabemos que temos muitas coisas ainda por aprender, mas temos um mecanismo de coordenação muito forte na SWA, que vai nos levar ali. É uma tarefa difícil, mas que podemos realizar como comunidade, como a Lucinda disse, é algo muito importante que está acontecendo no nível nacional, em colaboração próxima com os governos. Então, existem tantas oportunidades e que vão nos ajudar a manter esse ímpeto. E eu acho que eu concluí. Eu vou passar novamente a Lucinda. Eu agradeço a todos. Muito obrigada, Leslie. Eu acho que estamos finalizando com parceria, colaboração, trabalhando juntos para alcançar os nossos objetivos. SWA, por favor, cheguem a nós se querem mais informação sobre o processo preparatório para a reunião de ministros do setor. Temos esse slide com o e-mail. Esperamos trabalhar com todos vocês para aproveitar esse momento para alcançar realmente impactos concretos. Como a Leslie disse, muito obrigado por ter nessa jornada conosco. Continuaremos em contato. Muito obrigada. Muito obrigada.